Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu, professor Sandro Davidson aqui na área. Hoje a gente vai resolver um problema que envolve elipses e eu vou ensinar para vocês, vai comentar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Eu, quando era aluno, quando eu aprendi, eu achei muito legal, muito divertido, um negócio muito bonito, que são chamados teoremas de Poncelet para as elipses. Já ouviu falar nos teoremas de Poncelet? Se você der um Google agora aí, tu vai encontrar teoremas de Poncelet lá na geometria plana, do contexto de triângulos e circunferências. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o teorema de Poncelet para as elipses, que é um negócio muito interessante, muito bonito, bem diferente, e eu vi poucas aulas sobre isso aqui no YouTube. Então, já peço para você, cara, conteúdo de qualidade, sabe como é que é, né, pô? Dá aquela moral para mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo, comenta se você já conhecia esse teorema, se você não conhecia também, comenta aqui embaixo. É sempre muito importante essa interação com a gente, tá bom? Vou fazer o vídeo naquele esquema sem corte, sem edição, sem nada. Se eu errar, vai ser ao vivo aqui. Bom, qual é a motivação desse vídeo aqui, gente? A motivação desse vídeo foi um problema que um aluno meu pediu. Eu estava fazendo uma aula de resolução de problemas, de dúvidas. Ele propôs esse problema lá, e aí eu resolvi, eu mencionei um teorema lá para eles, que eles não conheciam muito bem, né, um resultado, né, meio uma bazuca para matar uma bactéria. E essencialmente o problema que ele pediu era o seguinte, olha, você tem uma elipse, tá? Suponha que você conhece, né, o semi-eixo maior, conhece o semi-eixo menor, né? Você conhece o A e você conhece o B da elipse, beleza? Então, conhecendo o A e B, você conhece o C, que é a distância focal, tá bom? Coisa importante, tá? Eu tô partindo da premissa de que você sabe o que é uma elipse, conhece os elementos principais da elipse, tá? Por esse vídeo, é importante que você saiba isso. Se você não sabe isso, volta umas casinhas do tabuleiro aí, dá uma procurada sobre o que é uma elipse, como é que é a equação da elipse, o que é semi-eixo maior, semi-eixo menor, para você entender esse vídeo completamente, tá bom? Beleza? Então você tem uma elipse qualquer, de semi-eixo maior A, semi-eixo menor B. Você vai traçar pelos extremos do eixo maior duas verticais, tá? A vertical aqui passando pelo ponto A e a vertical passando pelo ponto A', beleza? Aí tu vai escolher um ponto qualquer em uma das verticais e a partir desse ponto você vai traçar uma tangente à elipse. Aí essa tangente claramente vai encontrar a vertical num outro pontinho lá, tá? Um ponto P, beleza? A pergunta do problema era basicamente quanto vale a linha P' vezes AP em função dos parâmetros da elipse, né? Em função de A, de B ou de C. Tá bom? Beleza? Bom, para fazer esse problema aqui, eu usei um resultado que é um resultado bem poderoso e eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre esse resultado, tá? Que são chamados teoremas de Poncelet para as elipses, tá? Então eu já fiz um desenho aqui, cara, porque desenhar elipse é difícil pra caramba, tá? Eu tentei fazer na mão aqui, não sei se ficou muito bom. Se você gostou do desenho, já deixa o like para ser maneiro comigo aí, tá? O que nós vamos provar, gente? A gente vai provar dois resultados que são muito legais. O primeiro resultado é o seguinte, olha. Dado uma elipse qualquer, quando você pega um ponto exterior a ela, e portanto você conduz duas tangentes à elipse por esse ponto, a gente vai provar duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, ó. Se você ligar esse ponto aqui aos focos, tá? Fazer PF e fazer PF', os ângulos entre a tangente e esse segmento que une o foco, eles são iguais. Ou seja, o segmento PF' e o segmento PF são isogonais em relação às tangentes. Então os ângulos formados aqui são os mesmos, tá? Então, se a gente traçar o PF' e traçar o PF, esses dois ângulozinhos aqui vão ser iguais entre si, tá? A gente vai provar isso nessa aula de hoje, tá bom? E mais um resultado bacana, que é o seguinte, ó. Se você ligar cada foco aos pontos de tangência, né? Então, por exemplo, ligar esse ponto aqui e ligar esse ponto aqui, esse segmento PF' vai ser bissetriz desse ângulo T', F', T. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Aí você fala assim, caraca, que resultado bizarro, né? Difícil. Não é tão bizarro não, sabe por quê? Eu vou te mostrar um caso bem particular que você vai achar perfeitamente razoável. A gente sabe que a elipse, na verdade, ela é a projeção de uma circunferência num plano oblíquo, né? Então, se você pegar uma circunferência e projetar a circunferência num outro plano, você gera uma elipse. No caso da circunferência, é fácil entender isso. Porque, olha só, se você pegar uma circunferência, pegar um ponto exterior à circunferência, você conduz duas tangentes. Aí, o que seriam os focos na circunferência? A circunferência não tem foco. É como se os dois focos fossem reduzidos ao centro. Então, olha só. Se você ligar esse ponto aos focos, que no caso seria o centro, esse ângulo é igual a esse. E é verdade, faz sentido mesmo, tá? E depois, se você liga
o foco, nesse caso, seria o centro. Se você liga o foco aos pontos de tangência, esse ângulo é igual a esse. E é verdade, esses ângulos são iguais. Então, na circunferência, esse resultado ele é verdadeiro. Agora, na elipse é mais complicado, porque agora a elipse, além do centro dela, tem uns focos. Então, será que isso é verdade mesmo? Tá? Bom, para provar esses resultados aí, cara, eu vou ter que mencionar com vocês alguns resultados bem interessantes, que são importantes que você conheça bem, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que toda elipse é o conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Então, como é que é isso? Ó, o que é uma elipse, basicamente? Você tem dois focos, são dois pontos fixos. Se você escolher um ponto qualquer em cima da elipse, essa distância mais essa distância é sempre igual a 2A. E quem é 2A para elipse? 2A é o comprimento desse eixo maior aqui. Isso é 2A. Ou seja, ela é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a esses dois pontos fixos, que são os focos, é sempre igual a 2A. Tá bom? Bom, o resultado que é muito bacana é que é o seguinte. Se a elipse é o conjunto dos pontos cuja soma das distâncias a esses dois pontos fixos é 2A, pensa, por exemplo, numa reta tangente à elipse por esse ponto aqui, tá? O único ponto que pertence à elipse é o ponto de tangência. Qualquer outro ponto que esteja em cima da tangente, mas fora da elipse, vai ter uma soma das distâncias maior do que 2A. Por que isso é verdade, cara? Porque, ó, se essa soma aqui é igual a 2A, né? Qualquer outro pontinho fora aqui, ó, pensa nesse pontinho fora aqui, por exemplo, ó, faz essa soma aqui, essa distância mais essa, tá? Como é que você prova que essa soma vai ser maior que 2A? É só você pensar naquela propriedade que a gente chama de caminho mínimo. O que é o caminho mínimo? Se eu tiver uma reta qualquer e dois pontos fora dela, qual é o menor caminho que une esses dois pontos tocando uma vez na reta? É tipo como se você estivesse jogando, né, bilhar, né, sinuca. Você tem uma bola aqui e você quer bater nessa bola aqui tocando uma vez na mesa. Como é que você faz isso? O pessoal que joga sinuca sabe isso muito bem. E você geometricamente consegue entender também. Como é que você faz o menor caminho que liga esse ponto até esse ponto? Um jeito bem legal de você fazer isso é o seguinte. Você pega esse pontinho que está aqui, ó, e você projeta aqui para baixo. De uma forma que essa distância seja igual a essa. Esse cara seja o simétrico desse. Tá? E aí o que você faz? Você pega esse ponto e liga nesse. Porque olha que interessante. Se essa distância é igual a essa, então esse triângulo que eu acabei de formar aqui é um triângulo isósceles. Então se essa distância é igual a essa distância tem que ser igual a essa. E como essa distância é a menor possível, né? Porque é a distância que une dois pontos, portanto, é o comprimento do segmento de reta. Então, se isso mais isso é a menor distância possível, então isso mais isso seria a menor distância possível. Então, como é que você faz para achar o caminho mínimo? É só você projetar aquele pontinho para fora e pensar nesse caminho aqui, né? Tá vendo? Beleza? Então, se todo ponto da elipse tem uma soma constante igual a 2A, né? Você podia, por exemplo, pegar esse pontinho que está aqui, ó, e projetar ele para fora, de maneira que essa distância aqui, ó, seja igual a 2A. Qualquer outro ponto que você pegar por sobre a tangente, essa projeção vai fazer uma soma maior, né? Porque olha só, olha para esse triângulo aqui, ó. Pam, pam, pam. Por desigualdade triangular, essa distância com certeza é menor do que essa mais essa. Então, de fato, quando você pega, né, uma tangente qualquer em cima da elipse, né, esse pontinho de tangência tem essa propriedade. Como esse ponto tem a soma das distâncias aos focos igual a 2A, então é como se esse caminho aqui, eu vou botar de verdinho, por exemplo, esse caminho aqui fosse o caminho mínimo. O caminho mínimo que sai desse foco e chega nesse foco. Se é o caminho mínimo, olha que interessante, cara. Esse triângulo aqui não é isósceles, então esse ângulo é igual a esse. Só que isso aqui não é um segmento de reta. Então esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice. Aí olha aquela propriedade que você conhece como sendo o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então esse ângulo é igual a esse. Maneiro demais isso, né? Então no caso da elipse, por exemplo, se você olhar para esse ângulo aqui e você olhar para esse ângulo aqui, esses dois ângulos são entre si iguais. Beleza? Então você pode pensar nisso. A gente chama isso aqui de propriedade refletora da elipse. Então pega o foco, o outro foco, escolhe um ponto qualquer em cima da elipse, por esse ponto traça uma tangente. Se eu ligar o foco a esse ponto e esse ponto ao outro foco, esse é o menor caminho possível que liga os dois focos tocando essa reta tangente, justamente no ponto de tangência, e, portanto, esses dois ângulos são entre si iguais. Beleza? Então, guarda isso aqui, que vai ser importante na minha demonstração. Beleza? Bom,
A gente partiu da premissa de que quando você pega esse pontinho aqui e você projeta em relação à tangente, você forma um triângulozinho isósceles aqui, né? Então a gente vai enunciar isso como sendo um teorema, tá? Se eu pegar o foco e traçar o simétrico do foco em relação à tangente, olha o que vai acontecer, gente. Vou traçar o simétrico desse foco em relação à tangente, ó. Simétrico do foco em relação à tangente. Então, ó, simétrico do foco, tem um ângulo de 90 graus aqui. Você pega esse ponto, joga lá para fora, vai ser o ponto que eu vou chamar de, sei lá, F1, vai ser o simétrico dele, tá? De maneira que essa distância seja igual a essa, tá bom? Então repara, se ele é o simétrico, o que está acontecendo? Esse camaradinho aqui vai ser igual a esse camaradinho aqui. Pode ser? Porque esse triângulo é isósceles, é a mesma figurinha que eu fiz ali. Então olha só, se isso é igual a isso, ó, se essa distanciazinha é igual a essa distanciazinha, e eu já sei, olha, que F'T mais TF', mais TF é igual a 2A, então F'T mais TF1 também tem que ser igual a 2A. Ou seja, a distância F', é igual a 2A. Então vou marcar essa distância de vermelho aqui, para a gente poder ter ela marcada aqui no meu desenho, tá? Então vamos desenhar essa distância aqui. O desenho não ficou muito legal, não? Mas vamos imaginar que a figura tá boa, tá? Beleza, beleza, beleza. Então tá bom. Maravilha. Então ponto T, ponto de tangência, tá aqui. Então esses pontos F', T, F1 são entre si colineares. Beleza? Bom? Maneiro. Bom, se a gente usou esse argumento pro lado de cá, a gente pode usar o mesmo argumento pro lado de lá, né? O que você pode fazer, ó? Já traça aqui, ó, o simétrico de F' em relação a essa tangente, ó. Então traça uma perpendicular aqui, tá? Fazendo 90 graus aqui. E já traça direto aqui, ó. Aqui. Então se eu ligar, ó, esse aqui é o F', vou chamar esse ponto aqui de F2, por exemplo, que é o simétrico de F' em relação à tangente, tá? Se ele é o simétrico desse cara em relação à tangente, então, ó, isso mais isso é igual a 2A, portanto, isso mais isso também vai ser igual a 2A, beleza? Então vou marcar a distância F2 também de vermelho. Por que também de vermelho, Sandro? Porque, cara, se essa distância vermelha é igual a 2A e essa distância vermelha também é igual a 2A, vou usar a mesma cor para simbolizar os mesmos segmentos, tá bom? Só para ficar mais fácil para mim aqui, beleza? Então estão aqui os pontos F e F', essas duas distâncias vermelhas são iguais a 2A, tá bom? Beleza. Bom, a gente quer provar agora que tem uns ângulozinhos iguais aqui, né? Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou ligar o ponto F2 ao ponto P, vou ligar o ponto F1 até o ponto P também. Bom? Beleza? Maneiro demais. Presta atenção. A gente não fez o simétrico desse ponto em relação a esse? Então tem um 90 graus aqui, tem um 90 graus aqui. Aqui mesma coisa. Tem um 90 aqui, tem um 90 aqui. Então você concorda comigo que, olha só, essa tangente aqui é mediatriz do segmento F2 e F'? Tá? Porque, ó, isso aqui é igual a isso, perpendicular. Então aqui eu tenho uma mediatriz. Se eu tenho uma mediatriz, claramente o ponto P está em cima da mediatriz. Então o ponto P tem a mesma distância para F2 e para F'. Vamos botar as mesmas cores? Então vou usar qual cor agora? Vou usar, por exemplo, sei lá, amarelinho. Então eu vou dizer que PF2 tem que ser igual a PF'. Show? Legal? Bom demais, bom demais. Pela mesma razão, olha para FF1. Essa distância é igual a essa. O desenho não parece muito, mas você acredita em mim, né? E aqui, ó, ponto médio, reta perpendicular. Essa tangente é uma mediatriz. Se ela é uma mediatriz, então a distância de P para F1 e a distância de P para F são as mesmas distâncias. Vamos colocar com a mesma cor. Vou usar qual cor agora aqui? Vou usar, por exemplo, marronzinho. Ó. Então, ó, PF tem que ser igual a PF1. Olha lá, essa distância é igual a essa. Beleza? Bom demais, bom demais. Tá? Ó, isso é igual a isso. E os amarelinhos são iguais entre si também. Olha lá, isso é igual a isso. Show de bola? Agora, olha que maneiro, cara. Bom pra caraca isso, né? Dá uma olhada, por favor, no triângulo F2, P, F.
ele tem um lado amarelo, um lado marrom, um lado vermelho. Olha agora para o triângulo F', F1. Ele tem um lado amarelo, um lado marrom, um lado vermelho. Esses dois triângulos são o quê? São congruentes. Então, se eles são congruentes, seus ângulos internos são iguais. Se os seus ângulos internos são iguais, olha que coisa maravilhosa, cara. Olha aqui, ó. Como isso aqui é uma mediatriz, eu já posso afirmar que esse ângulo é igual a esse. Já posso, com certeza. Como isso aqui é uma mediatriz também, eu também poderia afirmar que esse ângulo é igual a esse. Só que, vê comigo, esse triângulo amarelo, marrom, vermelho, você fez assim com ele, ó. Jogou pra cá. Olha lá. Se tu jogou pra cá, quer dizer o quê? Que esses dois ângulozinhos aqui, ó, eles vieram pra cá, então esses dois ângulos são iguais entre si. Então, se esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, esse ângulo também é alfa, esse ângulo também é alfa. Agora vê a propriedade que eu falei pra vocês, ó. Por um ponto exterior, você conduz duas tangentes, os ângulos formados entre os segmentos que unem um ponto aos focos e as tangentes são iguais. Alfa igual a alfa. Maneiro isso, né? Bom demais. Pegou essa visão aqui? Tranquilo? Legal. Qual é a outra coisa que eu queria provar com vocês? Quando você liga o foco aos pontos de tangência, esses dois ângulos têm que ser os mesmos. Era isso que eu queria provar, né? Bom, como é que eu vou provar isso? Simples. Agora é bem mais simples, tá? Porque repara comigo, ó. Isso aqui não é uma mediatriz? Então, esse ponto aqui, que é o ponto de tangência, também está em cima da mediatriz. Então, com certeza, olha, esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de beta, ele tem que ser igual a esse ângulozinho aqui que eu vou chamar de beta. Vou botar dois tracinhos assim, né? Ó, ponto na mediatriz, se esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Pode ser? Agora, olha que maneiro, cara. Acabou, né? Você não pegou esse triângulo aqui e fez assim com ele, ó, jogou pra cá? Então, o ângulo entre vermelhinho e amarelinho tem que ser igual ao ângulo entre vermelhinho e amarelinho. Olha lá, ou seja, esse ângulo aqui, ó, também é beta. Muito legal, né? Muito legal. A mesma coisa você pode afirmar por outro ângulo aqui, né? Minha figura saiu meio zoada aqui no meio, mas você pode falar que esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, que eu posso chamar de θ, vai ser igual a esse ângulo aqui, que eu também vou chamar de θ. Liga o foco aos pontos de tangência, esses dois ângulos são iguais entre si. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, esses dois resultados são muito interessantes, muito poderosos, que são chamados teoremas de Poncelet. Teoremas de Poncelet para elipses, tá? Existem também versões, pessoal, desses teoremas para parábola, para hipérbole, essas propriedades de, refletoras e tal, também existem para hipérbolas e parábolas. No nosso problema, estou falando só para as elipses, você dá para estender esse mesmo conceito para parábolas e hipérboles também, tá bom? Gostou? Isso aí? Maneiro? Já mereceu o like? Mereceu, não mereceu? Então, simétrico do foco em relação à tangente é um ponto lá fora que está uma distância 2A. Isso aí você pode falar o seguinte, né? O simétrico do foco em relação à tangente está no círculo diretor da elipse. Olha aqui, ó. O que é o círculo diretor? É um círculo centrado em um dos focos, cujo raio é o 2A, é o eixo maior. Então, simétrico de um foco em relação à tangente está no círculo diretor em relação ao outro foco. Esse teorema é bonito de falar, né? Então, simétrico de um foco em relação a uma tangente está no círculo diretor relativo ao outro foco. Tudo bem? Beleza? Então, o que eu queria lembrar com vocês? Ponto exterior, tracei duas tangentes, esse ângulo tem que ser igual a esse. A partir do foco, liguei os pontos de tangência, esses dois ângulos têm que ser iguais. Esse segmento tem que ser uma bissetriz. Dá pra gente agora fazer esse probleminha aí? Agora eu acho que dá. Dá pra gente resolver com tranquilidade, tá? Vamos lá. Como é que eu vou resolver esse problema? Vou tentar usar esses teoremas aqui que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu pegar o azulzinho para usar a mesma cor. Tá aqui o ponto exterior à elipse, já tracei uma tangente, vou traçar outra. Tracei a outra tangente aqui, tá? Essa tangente claramente faz um ângulo de 90 graus, porque a tangente é aos extremos do eixo maior. Então tem que ser perpendicular ao eixo maior. Beleza? Qual foi o resultado que nós acabamos de ver? Se eu ligar esse ponto aos focos, então se eu ligar, ó, PF' e eu ligar PF, P' F no caso, né?
esses dois ângulos são iguais entre si. Bom? Então, alfa e alfa. Show? Maravilha? Bom demais. Qual é a outra propriedade que a gente acabou de ver? Se você liga o foco aos pontos de tangência dessas tangentes traçadas por esse ponto. Então, quais são os pontos de tangência nesse caso, pessoal? Os pontos de tangência são T, que está aqui, e o A', que está aqui. Então, se eu ligar o foco aos pontos de tangência, se eu ligar aqui, tá certo? Esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. Ou seja, esse segmento vai ser uma bissetriz. Tudo bem? Beleza? A gente pode falar a mesma coisa para o outro pontinho. Exatamente a mesma coisa, ó. Então, ó, por esse ponto, tracei as duas tangentes. Perpendicular aqui, ó, 90 graus. Se eu ligar esse ponto aos focos, ó, ligando esse ponto aos focos, a gente pode afirmar, ó, que esse ângulo, vou botar com dois tracinhos, tem que ser igual a esse ângulo aqui. E se eu ligar o foco aos pontos de tangência, então nesse caso, ó, ligando o foco aos pontos de tangência, ó, liguei aqui, esses dois ângulos têm que ser iguais entre si. Olha lá. Tudo bem? Beleza? Maravilha, maravilha. Agora vamos lá, gente, presta atenção. Olha só. Dá uma olhadinha, por favor, no triângulo A', F', P'. Esse triângulozinho aqui. Bom? Beleza. Olha só. A elipse tem um eixo maior 2A. Então, do centro da elipse para cá, essa distância aqui, ó, ela vale A. Show? A distância do centro para F', a gente chama de quê? Essa distânciazinha aqui, ó. Chama essa distância aqui, ó, de C, que é o semi-eixo focal. Então, a distância A', F', ela vale quanto, pessoal? Ela vale A menos C. Justo? Maravilha. Bom, se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui verdinho vai ser o quê? Ele vai ser 90 menos alfa. Assim como esse cara aqui, ó. 90 menos alfa. Tudo bem? Beleza? Então, a alfa aqui, 90 menos alfa, 90 menos alfa. Só que aí, gente, olha só. Aplica esse mesmo resultado que eu acabei de falar aqui. Quando eu ligo o foco aos pontos de tangência, o segmento que une o foco até o ponto exterior da elipse também é uma bissetriz. Ou seja, esse ângulozinho que está aqui também vai ser igual a esse ângulozinho que está aqui, ó. Foco ligado aos pontos de tangência, ó, foco ligado aos pontos de tangência, esse segmento tem que ser uma bissetriz. Então, isso aqui é 90 menos alfa e aqui é 90 menos alfa, essa soma já deu quanto, gente? 180 menos 2 alfa. Então, para completar 180, eu vou dando 2 alfa. Como esse ângulo é igual a esse cara é alfa, esse cara é alfa. Justo isso? Beleza? De outra maneira, eu sei que a distância do centro da elipse até esse ponto A também vai ser igual a A. Então, essa distância aqui, ó, é igual a A. Aí eu vou te convidar, para a gente acabar o problema, a você olhar comigo dois triângulos. Dá uma olhadinha, por favor, no triângulo que eu já destaquei com vocês, que é o triângulo A', P', F', que é esse triângulozinho vermelho aqui. E dá uma olhada, por favor, comigo, nesse triângulo aqui, ó, que é o F', AP. Consegue ver esses dois triângulozinhos aí, ó? Vou destacá-los aqui para você. Dá uma olhadinha neles. Tá vendo esses dois triângulozinhos aí? Os dois triângulos são retângulos e os dois triângulos têm um ângulo alfa em comum. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente pode escrever para eles a razão de semelhança entre eles. Então, olha o que eu posso falar. Eu posso falar que a linha F' está para a linha P'. Então, ó, a linha F' está para a linha P', né? No caso aqui, ó, cateto oposto a alfa, cateto adjacente a alfa, assim como AP está para a F'. Assim como AP está para a F'. Se você multiplicar cruzado, né, você tem exatamente aquilo que você quer calcular, né, que é a linha P' vezes AP. Ou seja, a linha P' vezes AP vai ser igual a linha F' vezes a F'. Mas olha só, gente, quanto é que vale a linha F'? A linha F' é esse pedacinho aqui, ó, que é A menos C. Então isso aqui vale A menos C. Show? E quanto é que vale a F'? A F' é a distância daqui para cá, que vale A
mais C. Olha que interessante. Quanto é que vale A menos C vezes A mais C? É uma produtinho notável fácil, né? É a diferença de quadrados. Então isso aqui é A ao quadrado menos C ao quadrado. Só que você sabe muito bem, claramente, que toda elipse satisfaz a sua relação fundamental. Qual é a relação fundamental de toda elipse? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, pessoal, quem vai ser A ao quadrado menos C ao quadrado? Isso é igual a B ao quadrado. Tá lá. Então, um resultado muito maneiro que você consegue gerar a partir dos teoremas de Poncelet para elipses, tá? Então, traçado essas duas verticais aqui, ó, a tangente pouco importa onde ela está, não importa. O produto desses tamanhos é sempre constante, igual a B ao quadrado. Gostou disso aí, cara? Achou maneiro? Achou interessante? Muito legal, né? Esse negócio de teorema de Poncelet para as elipses é um negócio bem interessante, bem maneiro. Se quiser dar um print aí, dá um print bacana, tá? Eu vou pedir para você, como sempre, deixa esse like maroto, por favor. Dá o seu likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E outra coisa importante, tá vendo aqui, ó? Tô com a camisa de Estratégias Militares. Se você quer fazer parte do Estratégias Militares, quiser adquirir qualquer curso lá do Estratégias Militares, usa o meu cupom, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai fortalecer pra caramba. E é isso aí, galera. Tamo junto, grande abraço, valeu!